Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda temporada do StatCast. Eu sou o Rodolfo Pereira. Eu sou Gabriel Peixoto e nós somos estudantes de Estatística na Universidade Estadual da Paraíba. Nós estamos desenvolvendo esse podcast com um projeto de extensão visando difundir conhecimento sobre a nossa área para apoiarmos aqueles que já fazem parte dela e tentar atrair mais público. O tema do nosso episódio hoje é Academia versus Mercado de Trabalho. E para conversar conosco, temos o prazer de chamar o nosso convidado, Ednário Mendonça. Ele é bacharel em Estatística pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Matemática com área de concentração em Estatística pela Universidade Federal de Campina Grande e especialista em ciência de dados. Ele já trabalhou como professor na UEPB, lotado no departamento de estatística e atualmente trabalha como cientista de dados nas Ox Smart Data. Muito obrigado pela presença, professor. Seja bem-vindo. Pessoal, eu que agradeço o convite, tá? Fico bem feliz aí de estar participando aí desse projeto, né? Que, por sinal, é um projeto bem bacana. E espero contribuir aí de alguma forma com o que eu sei. Se o senhor quiser começar se apresentando para a galera que não conhece o senhor, como o senhor veio parar na estatística, como foi graduação, mercado, pode ficar à vontade aí. Então, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Ednário Mendonça, sou bacharel em Estatística pela UEPB, né? E sou mestre em Matemática pela UFCG. Então, como é que começou? Lá em 2010, eu iniciei, né, no curso de bacharelado em estatística. Confesso que quando eu entrei no curso, eu não sabia direito do que se tratava, tá? Então, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, eu já entrei sabendo o que é estatística, eu estaria mentindo. Então, eu me descobri dentro do curso, tá? E eu acho até importante falar isso, porque às vezes a gente começa um determinado curso, muitas vezes a gente não sabe se é realmente isso que a gente quer para nossa vida, né? Que foi o meu caso. Comecei o curso, acabei me descobrindo dentro do curso, né? Não foi um curso fácil de terminar, mas contei muito com a ajuda também dos professores lá da UEPB, né? Principalmente para a questão de bolsas. Eu morava numa cidadezinha do interior chamada Cubati e eu não tinha fonte de renda, né? Então corri atrás dos projetos lá de PIBIC, de monitoria e os professores sempre procuraram me ajudar nesse sentido, né? Submeter projetos para que eu pudesse participar. Então isso me ajudou muito. Finalizei o curso de estatística, né? E assim que eu finalizei o curso de estatística, eu prestei um concurso para professor substituto e tive a felicidade de passar, né? Então, só com a graduação eu já consegui ser professor na UEPB. Depois de um período, tive que sair para fazer o mestrado. Então, passei ali 2 anos fazendo mestrado. Depois, voltei novamente para a UEPB e fiquei na UEPB até o final de 2021, né? Final de 2021, eu saí da UEPB e assumi o cargo de cientista de dados na Zux Smart Data, né? E só outro ponto também, que durante esse meu período aí entre o mestrado e também trabalhando na UEPB, eu fundei uma empresa, né? Que era a Deltastat. A Deltastat era uma empresa que prestava serviços de consultoria estatística e análise de dados. Ela funcionou até o final de 2021 também. Eu acabei com essa atividade dela para me dedicar só ao mercado de trabalho nas UX, por enquanto, tá? Então, basicamente, o resumo da minha trajetória é esse. E como você mesmo disse, Ednário, a graduação de estatística não é fácil, né? Quais foram as maiores dificuldades ou mais marcantes que você teve e o que foi que te ajudou a superar? Dá uma dica aí pra galera que está enfrentando a graduação agora do curso. Então, nada na nossa vida é fácil, né? Então, para a gente conseguir as coisas boas que a vida tem a oferecer, a gente tem que fazer sacrifício, tem que passar por dificuldades. E o curso de estatística não foi fácil, não, realmente, tá? Eu diria que o período mais difícil do curso é o início. Por quê? No meu caso, eu não tinha uma base. Eu sempre me dei bem nas matérias da área de exatas, né, quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental. Só que a base que eu tinha ainda não era tão boa assim, entendeu? Então, o início do curso de estatística foi o período mais difícil para mim, porque eu não tinha essa base tão boa e daí eu sofri um bocado, né? Tive que correr atrás para poder passar nas disciplinas, né? E boas notas nas disciplinas. Então, eu considero que o início do curso foi o período mais difícil.
Depois, ainda continuou sendo trabalhoso, mas aí eu já tinha uma base e tudo mais. E eu também sempre contei com professores muito bons na UEPB. Então isso me ajudou bastante. E o que me ajudou a sanar essas dificuldades que eu tive, principalmente no início, foram realmente os professores, né? Eu pedi ajuda, né? Os professores sempre estavam dispostos a ajudar. Então, pedi ajuda a eles, eles me deram dicas de onde procurar as coisas, de onde estudar, e daí estudei e passei por essas dificuldades. Tanto é que, quando eu terminei o curso de estatística, eu terminei com uma base bem bacana, sabe? Se eu pudesse destacar duas coisas durante o curso, destacaria o início, que é a parte mais difícil, e a segunda coisa é que você não dá para você seguir sozinho, cara. Você tem que contar com a ajuda das pessoas, entendeu? Você tem que estar disposto a ajudar e também tem que estar disposto a pedir ajuda. Isso eu acho que é um diferencial aí. Eu não sei se o senhor provavelmente veio, assim como nós aqui, muitos no curso, da rede pública de ensino. Vem sim. No começo, o senhor sentiu um impacto muito grande dessa disparidade do ensino de matemática, tipo, porque a gente sabe que o nível do ensino público, infelizmente, é precário. O senhor teve muita dificuldade no início do curso por causa dessa matemática fragilizada que veio do sistema público? Eu tive. Só que o que é que acontece? Quando eu estudava lá no ensino fundamental e ensino médio, eu também tive muita sorte, tá? Eu confesso para você, de ter bons professores. Então eu cheguei com a defasagem no início do curso, confesso. Só que não foi uma defasagem tão grande assim, mas eu cheguei com uma defasagem sim. E essa defasagem acarretou que eu senti muita dificuldade no início, né? No início eu peguei logo uma disciplina chamada matemática básica. Então, matemática básica é aquele tipo de disciplina em que faz uma revisão da matemática do ensino médio, né? E ali eu percebi que muita coisa eu não sabia ainda, tá? Então eu tive realmente uma dificuldade, tá? Principalmente no início. Mas o que me ajudou a superar essas dificuldades foi o correr atrás. Eu corri atrás de professores para me ajudar, corri atrás de materiais para estudar, vídeos no YouTube, e isso me ajudou bastante. Então, essa questão de eu correr atrás me ajudou muito a superar essas dificuldades do início. Mas respondendo sua pergunta, senti o impacto da defasagem, sim, que a gente vem da escola pública, né? Na formação acadêmica, tipo, de todo profissional, eles vão adquirindo vários tipos de conhecimento. Na formação em estatística, especificamente, qual o senhor acha que são os principais, assim, que a gente vai adquirindo ao longo da graduação? Pensando no mercado de trabalho, eu acho que tem alguns conteúdos que a gente tem que sair do curso de estatística sabendo. Então, por exemplo, começando do início, a parte de estatística descritiva. Toda e qualquer análise na prática, ela vai começar com uma boa análise descritiva dos dados. Tá? Então, se você não souber corretamente que gráfico usar, se você não souber corretamente quais as medidas descritivas que você vai ter que aplicar nas variáveis que você vai analisar, a sua análise já vai começar errada, tá? Então, eu acho que a estatística descritiva é o primeiro impacto que a gente tem realmente com a questão da análise de dados. Então, apesar de ser uma coisa, depois que a gente passa, depois que a gente chega na metade do curso para o final, a gente acha simples, mas é um simples que é necessário, entendeu? Então, a gente tem que começar logo aprendendo a análise descritiva, a realizar uma boa análise descritiva. E daí tem outros conteúdos que vão fixando na mente da gente, né, ao longo do curso. Probabilidade é importante, as distribuições de probabilidade, parte de inferência estatística, no que se refere a testes de hipóteses, intervalos de confiança, testes não paramétricos, análise de regressão, né, não tinha como deixar de falar de análise de regressão, que é um conteúdo que quando a gente vai passando pelo curso acaba que vai fixando na nossa mente, análise multivariada e dentre vários outros conteúdos, tá? Agora tem uma questão importante, você perguntou quais os conteúdos que a gente vai fixando ao longo do caminho, né? Mas esses conteúdos só vão ser fixados na sua mente se você começar a praticar.
Então, não adianta nada você terminar a disciplina de estatística descritiva e depois nunca mais ver, entendeu? Porque você não vai fixar realmente. Então, você tem que ver a disciplina e depois você tem que estar sempre praticando ali, né? Então, você tem ali um horário extra na sua agenda. Cara, pega um banco de dados e vai praticar o que você aprendeu, que isso aí vai ajudar muito a fixar as coisas na sua mente, tá? Espero ter respondido aí tua pergunta. Com certeza respondeu, professor. E ultimamente tem se falado bastante sobre ciência de dados. O LinkedIn, por exemplo, apontou os 25 cargos que mais estão em alta no Brasil. E dentre eles, obviamente, não podia faltar ciência de dados, ocupando a 9ª posição. Com toda a sua experiência, como é que você define a ciência de dados e as ocupações que um cientista de dados tem dentro dessa área? Ciência de dados tá na moda, mas não é aquele tipo de moda que vem e passa, entendeu? A ciência de dados realmente veio para ficar, tá? E eu vou explicar por quê. Pelo simples motivo de que cada vez mais dados são gerados. Então, quando você acessa uma rede social, você está gerando dados. Quando você publica esse podcast aqui que a gente está no Spotify ou no YouTube, você está gerando dados, tá? Quando você acessa o celular, você está gerando dados. Então, quando você faz uma compra na Amazon, por exemplo, você está gerando dados. E a tendência é que cada vez mais dados sejam gerados. Então, por isso que a ciência de dados veio para ficar. Por quê? Porque esses dados que são gerados, esse grande volume de dados que são gerados, eles precisam ser corretamente analisados para quê? Para gerar valor no negócio, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Amazon. A Amazon tem um banco de dados enorme, né? Tem milhões de clientes a Amazon. Mas de que servem esses dados se não forem corretamente analisados? Então é aí que entra a ciência de dados. Então a ciência de dados, pessoal, ela nada mais é do que você extrair valor a partir de dados, né? E isso usando os mais diversos métodos e tecnologias existentes. Mas se eu pudesse resumir a ciência de dados em uma frase, seria isso: extrair valor a partir de dados. Tá? Esse é o papel da ciência de dados. Para você extrair valor dos dados, você vai precisar de métodos, você vai precisar de ferramentas e dentre várias outras tecnologias. Tá? Então, a ciência de dados realmente veio para ficar. Só que a ciência de dados, pessoal, é um campo muito amplo, tá? Pra você ter uma ideia, a ciência de dados é uma área interdisciplinar. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma área que engloba várias outras áreas do conhecimento. E dentro da ciência de dados, a gente tem 3 grandes áreas que são englobadas dentro desse sistema que é a ciência de dados, né? A gente tem a área de matemática e estatística, a gente tem a área da ciência da computação e a gente tem a parte do conhecimento de negócio, né? Então, essas 3 grandes áreas, elas acabam que formam a ciência de dados. E, pelo fato da ciência de dados ser uma área muito ampla, acaba que não existe só o cientista de dados, entendeu? Existem outros tipos de cargos, outras funções dentro da ciência de dados. Então, por exemplo, a gente tem cientista de dados, a gente tem o engenheiro de dados, a gente tem o analista de dados, a gente tem o analista de business intelligence, a gente tem o engenheiro de machine learning, e daí tem vários outros cargos dentro desse ecossistema que é a ciência de dados, entendeu? Eu, por exemplo, sou cientista de dados. Então, eu faço as funções do cientista de dados. Então, eu não consigo fazer. Eu não tenho aptidão para fazer a função de um engenheiro de dados, por exemplo. Porque o que o engenheiro de dados tem que estudar, tem que usar como ferramenta, é diferente do que o cientista de dados tem que estudar e tem que usar como ferramenta. Então, primeiro, ciência de dados. A ideia é extrair valor a partir de dados, por meio das mais diversas tecnologias. Segundo, existem vários cargos dentro da ciência de dados, né? Cada cargo tem suas funções específicas e também as ferramentas específicas que podem ser utilizadas. Dentro desses cargos, pessoal, que tem dentro desse ecossistema da ciência de dados, existem ferramentas que são comuns entre os cargos, né? Então, por exemplo, o Python. A linguagem Python pode ser usada por um cientista de dados usa, um analista de dados usa, por exemplo, um engenheiro de dados pode utilizar.
Então acaba que existem algumas ferramentas que são comuns entre esses cargos. Tá? O que muda, principalmente o que vai mudar, é a função que a pessoa tem que exercer. Então, por exemplo, o engenheiro de dados ele está mais preocupado em gerenciar os mais diversos bancos de dados, né, da empresa, do negócio. O cientista de dados está mais interessado em ajustar modelos preditivos para a obtenção de valor para o negócio. O analista de dados está mais interessado em saber o que aconteceu. Tem lá um banco de dados que quer saber o que aconteceu. Então, trabalha muito com a parte de visualização de dados, dentre outras coisas. Se eu pudesse destacar assim, cargos principais dentro da ciência de dados, eu destacaria o cientista de dados, engenheiro de dados e analista de dados. Podemos dizer que acho os 3 cargos mais requisitados no mercado de trabalho hoje. Né? Então, ciência de dados, vocês podem observar que é muita coisa. Né? E é isso. Aproveitando esse gancho que o senhor falou sobre a interdisciplinaridade da área, quais são os conteúdos estatísticos que o senhor mais utiliza no seu dia a dia? Primeiro ponto. Eu acho, dando só uma opinião aqui, né, eu acho que quem faz o curso de estatística sai na frente em questão de se tornar um cientista de dados, por exemplo. Tá? Por quê? Porque a estatística é muito necessária na ciência de dados, no dia a dia do cientista de dados. Como eu já falei anteriormente, toda e qualquer análise de dados ela vai começar por uma boa análise exploratória, por uma boa análise descritiva. Tá? Então, o primeiro conteúdo que você tem que saber, que você tem que dominar, é a parte de estatística descritiva. Apesar de simples, como eu já falei, é muito necessário. Porque uma vez que você tem lá um banco, vamos supor que você tem um banco de dados lá com 1 milhão de observações, né? Você não vai pegar esses dados e já vai ajustar um modelo de cara. Você precisa conhecer esses dados. Então você precisa explorar esses dados para você já ter alguns insights ali iniciais, né? Que vão te ajudar a ajustar um modelo de machine learning posteriormente, tá? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, primeiro conteúdo, estatística descritiva. Eu acho muito importante saber estatística descritiva. Beleza? Segundo conteúdo, tem uma parte, pessoal, de probabilidade que é interessante saber. Então, por exemplo, as distribuições de probabilidade, as principais, né? Distribuição Poisson, distribuição normal, distribuição gama, binomial, dentre outras distribuições. Então, eu acho de grande valia entender essas distribuições. Não saber, assim, quando eu falo em entender essas distribuições, é entender qual o propósito delas, entendeu? Não estou falando de fórmulas, tá? Não estou falando lá da função desse dado da normal. Não quero que você decore aquilo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que vocês têm que entender, o pessoal que faz estatística tem que entender o porquê daquelas distribuições. Para que servem aquelas distribuições de probabilidade? Por exemplo, se eu quiser modelar dados de contagem, por exemplo, a distribuição Poisson e a distribuição binomial negativa são as mais indicadas, entendeu? Se eu quiser modelar dados assimétricos positivos, por exemplo, a gente tem a distribuição gama, a gente tem a distribuição normal inversa, por exemplo. Se eu tenho dados simétricos, eu posso tentar o ajuste de uma distribuição normal, tá? Então, é isso. É você pegar um banco de dados e saber o seguinte, tá? Esses dados aqui são dados de contagem. Então, eu já sei que as distribuições Poisson e binomial negativa podem ser importantes aqui nesse trabalho, tá? É muito importante saber isso. A parte de inferência estatística, pessoal, é muito importante, tá? No que se refere ao teorema central do limite, né? E aos testes estatísticos. Tanto os testes estatísticos paramétricos quanto os testes estatísticos não paramétricos. Então, teste T, ANOVA, teste de Kruskal-Wallis, teste de Wilcoxon, teste quadrado. São testes estatísticos que é interessante você saber, porque uma hora ou outra você vai precisar ali no seu trabalho como um profissional em ciência de dados. Tá? E aqui eu estou puxando para a parte do cientista de dados, que é o que eu sou. Certo? Não pude deixar de falar da análise de regressão, e aqui eu não vou falar
Não estou falando só da regressão linear, mas eu estou falando também dos modelos lineares generalizados, né? Em que você tem a regressão logística, você tem a regressão gama, você tem a regressão Poisson, você tem a regressão binomial negativa, dentre outros tipos de regressões, né? Esses modelos de regressão são muito úteis, inclusive na empresa do trabalho, que é a Azux, né? A gente é do departamento de Analytics, então esse departamento de Analytics é composto só por cientistas de dados. E uma colega minha de trabalho, inclusive, essa semana estava ajustando lá, estava tendo que ajustar dois modelos. Um modelo Poisson, Machine Learning utilizando o modelo Poisson e Machine Learning utilizando o modelo Gama. Você tem a ideia aí de que é realmente necessário esses modelos aí de regressão. Tá? Outros conteúdos importantes, a parte de análise multivariada, pessoal. Principalmente no que se refere à análise de cluster, por exemplo. Né? Então, a análise de agrupamento é muito importante saber. O algoritmo lá, o Camis, por exemplo. Né? Parte de componentes principais para redução de dimensionalidade é muito importante saber também. Tá? Séries temporais, eu diria que é interessante saber também, que a gente usa ali na prática. Acredito que os principais são esses. Tá? Eventualmente, a gente pode utilizar algum outro tipo de metodologia, né? Algum outro conteúdo estatístico diferente, como, por exemplo, geoestatística, né? Análise de sobrevivência. Mas isso aí é eventualmente, tá? No dia a dia mesmo, esses que eu falei anteriormente, diria que são os principais. Aí, inclusive, você pode até falar assim, mas não é muita coisa, não. A resposta é o seguinte: é muita coisa. Porém, à medida que você for praticando, isso vai assimilando naturalmente, entendeu? Vai chegar um ponto que você vai pegar um banco de dados, vai ter um objetivo ali, vai ter um problema para resolver, e você já tem mais ou menos a ideia do que você pode utilizar. Primeiro você vai assimilar isso de modo natural. Agora tem que praticar. Eu acho que a teoria é importante, você precisa saber por que usar, você precisa saber interpretar resultados, mas você tem que praticar, tá? A prática vai te ajudar, vai te ensinar muito, na verdade. Os conteúdos são esses, na minha opinião, são esses. Importante colocação. E para o pessoal ficar sabendo, você é um exímio usuário de R que, inclusive, criou o pacote e tudo, né? Porém, na sua atividade como cientista de dados, você utiliza o Python também. E aí, aquela velha dúvida que a gente sempre fala aqui no Statcast, R ou Python? Qual é que você prefere trabalhar? Eu fui professor no departamento de estatística por muito tempo. Fui ali, acho que foi uns 7 anos, fui professor do departamento de estatística da UEPB. E lá no curso de estatística, a gente utilizava muito o R, entendeu? E na empresa que eu tinha também, que trabalhava com consultoria em estatística e análise de dados, era praticamente todos os trabalhos a gente utilizava o R, tá? Por quê? Porque eu trabalhava muito com estatística e para estatística o R é imbatível, tá? Para estatística o R é imbatível, ninguém bate o R na parte de estatística. Lá no R, a gente tem praticamente todos os métodos estatísticos já implementados lá. Então, como eu trabalhava muito com estatística, eu utilizava muito R. Criei sim um pacote, ajudei na criação do pacote. Na verdade, não foi só eu que criou esse pacote, né? Foi juntamente eu, o professor Gustavo aí da UEPB, a Maiara, né? Foi um trabalho em conjunto, tá? É bom salientar isso. Mas nós criamos sim um pacote lá para teoria de filas, não é? Por isso que eu usei muito R. Porque ainda uso o R, né? Porque eu trabalhei muito com estatística na empresa que eu tinha e durante a minha temporada ali como professor universitário. Quando eu vim para o mercado de trabalho, aí a coisa muda um pouco de figura, tá? Porque no mercado de trabalho você tem que ajustar modelos. Primeiro você trabalha com grandes volumes de dados. E quando a gente trabalha com grandes volumes de dados, a linguagem Python ela se torna mais eficiente em termos de performance computacional, tá? Então, trocando em miúdos, o Python, quando você trabalha com bases de dados maiores, o Python ele é mais rápido do que o R. Então, isso já é um ponto positivo para o Python. Outro ponto positivo é que a gente precisa colocar esses modelos que a gente ajusta na prática em produção. E para colocar esses modelos em produção, o Python ele tem umas ferramentas mais apropriadas para isso. Então, por isso que lá onde eu trabalho, a gente utiliza muito
o Python. Eventualmente a gente utiliza o R também lá, tá? Mas na grande maioria das vezes é Python lá justamente pela performance e por ter ferramentas que auxiliem em colocar os modelos em produção, certo? Sobre essa pergunta de R ou Python, inclusive eu lá no meu Instagram eu falo, de vez em quando eu falo sobre isso. A verdade, pessoal, é que não existe uma linguagem melhor do que a outra, tá? Pode parecer clichê, mas não é não. É porque não existe. O R não é melhor que o Python, nem o Python é melhor que o R. Agora, tem situações que uma é mais performática do que a outra. Então, por exemplo, se você for trabalhar só com análise estatística, se você for fazer uma análise, for executar um modelo de análise de sobrevivência, por exemplo, o R é melhor que o Python para isso. Agora, se você for ajustar algoritmos de machine learning, o Python já é mais eficiente. Se você for fazer um web scraping, o Python já é mais eficiente. Se você for trabalhar com testes estatísticos, o R já é melhor. Então, não existe essa questão de qual a melhor linguagem é o Python. E, inclusive, isso é uma opinião só, assim, uma opinião própria, né? Eu nem gosto de fazer esse tipo de pergunta nas redes sociais, por exemplo. Porque acaba que meio que joga uma linguagem contra a outra, entendeu? Quando, na verdade, deveria ser o contrário, elas deveriam se complementar. Inclusive, dá para você usar o R dentro do Python e dá para usar o Python dentro do R. Respondendo a sua pergunta, não existe essa questão, ao meu ver, não existe essa questão de melhor linguagem. Mas tem situações que uma linguagem realmente é mais performática do que a outra. Mas, no geral, vai depender muito do que você vai fazer. Né? Se você for trabalhar mais com estatística, é R. Se você for trabalhar mais com machine learning, Python. A verdade é essa. Eu sei que essa resposta, inclusive quando eu dou essas respostas nas redes sociais, eu vejo que não é muito o que o povo esperava, porque o pessoal queria como posicionasse e dissesse que o Python é melhor, que o R é melhor, mas que não existe isso. Tá? Inclusive, pessoal, aí é uma dica já para quem quer entrar no mercado de trabalho na área de ciência de dados, procura aprender as duas. Procura aprender as duas linguagens. No início, foca em uma. Tá? No início, foca em uma. Mas depois, você vai ter que aprender a trabalhar com as duas. Tanto é que as vagas, se você for lá no LinkedIn, né, as vagas, a grande parte das vagas, estão pedindo Python ou R agora. Né? Antes eles pediam muito mais, eles era só Python as vagas. Agora já é Python ou R, né? O Python ainda é soberano quando se trata das vagas de trabalho, tá? A maioria das vagas elas pedem mais Python do que R. Umas vagas pedem só Python e outras vagas pedem Python ou R, né? Então, o Python, no mercado de trabalho, para o mercado de trabalho, o Python ainda é soberano. Então, nesse sentido, já é um ponto positivo para o Python. Né? Então, se você tem um interesse em se tornar um cientista de dados e para se inserir no mercado de trabalho, para trabalhar em alguma empresa como cientista de dados, então eu recomendo começar pela linguagem Python, né? Se você for começar seu processo aí de aprendizagem. Porque é a linguagem mais exigida hoje. Né? Mas o fato de ser a linguagem mais exigida não quer dizer que essa linguagem é melhor do que a linguagem R. O fato é que o Python, para colocar modelos em produção ou para ajustar algoritmos de machine learning, ele realmente tem uma vantagem perante o R. Mas o R também tem suas vantagens. Aquele negócio, né? A melhor ferramenta é aquela que vai sanar seu problema. A gente brinca sempre fazendo essa comparação do R ou Python, mas como você mesmo disse, a gente tem pacotes que é possível utilizar o Python dentro do R e o R dentro do Python, como por exemplo o Reticulate, o R2Py, salvo engano. Então imagine, você pega uma grande massa de dados, consegue fazer uma análise direto do Python e quando quer plotar em uma escala Likert ou fazer um teste no R, simplesmente, entendeu? Então, você saber as duas linguagens lhe torna um profissional completo. Exatamente. A ideia é justamente essa. Tá? Agora tem um ponto que vale também eu falar aqui, tá? Que é o seguinte: é verdade que a melhor
ferramenta é aquela que vai resolver o teu problema de modo mais otimizado, né? Então, se você resolve, vamos supor que tanto a linguagem Python quanto a linguagem R resolve o teu problema. Aí você vai olhar qual é o que resolve o problema mais rápido, né? Então, por exemplo, o R resolve esse problema mais rápido. Então, vai para o R. Só que tem um porém. Quando você vai para o mercado de trabalho, você também tem que seguir as normas de onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, se a empresa que você está trabalhando, ela quer que você faça as coisas só em Python, então você vai ter que fazer só em Python. Então tem essa vertente também. Tem empresas que são mais liberais. Tipo, tô com esse problema aqui para resolver, não importa a ferramenta. O que importa é que você resolva o problema. Mas tem empresas que não dá essa liberdade tanto assim, entendeu? Então, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, coisas que a gente tem que fazer no Python, né? A gente pode utilizar o R para fazer alguma coisa eventualmente, ou até pode utilizar o R dentro do Python, tá? Mas a ideia é que se utilize Python para resolver as coisas lá. E daí não é porque o Python não diria assim que é porque o Python é melhor, mas a explicação para isso é que as ferramentas que tem na empresa para colocar modelos em produção ou algo do tipo são baseadas na linguagem Python, entendeu? Elas pressupõem que você fez as coisas em Python. Então por isso que lá tem essa exigência maior por essa linguagem. Mas tem empresas que são mais liberais. Então o que você falou é verdade, né? A melhor ferramenta é aquela que resolve o teu problema de modo mais rápido, de modo mais otimizado. Porém, se você estiver trabalhando para alguma empresa, você também tem que seguir as diretrizes da empresa, né? Então tem esse lado também. Por isso que é interessante que você, quando for iniciar a sua jornada de estudos para se tornar um profissional em ciência de dados, que você procura aprender as duas linguagens. Eu acho que a partir do momento, na verdade, que você sabe uma linguagem, já fica bem mais fácil de você saber a outra. Não custa nada você procurar aprender as duas linguagens. E custa tempo e dedicação, né? Inclusive, tem uma coisa que eu queria falar também. Para o cientista de dados, o aprendizado é contínuo, tá? Então, não é porque hoje eu estou trabalhando em empresa como cientista de dados que eu vou ter que parar de estudar. Não existe isso. A ciência de dados é uma área muito dinâmica, estão sempre aparecendo coisas novas. E se você não tiver atualizado com as coisas novas que surgem, você vai ficando para trás. Porque tem muita vaga de trabalho. Então, se você fizer uma breve pesquisa no LinkedIn, você vai encontrar centenas de vagas. Porém, a exigência também acaba que aumentando, né? Então, você tem que estar atualizado com as novas ferramentas, as novas tecnologias da área. Perfeito. Por muito tempo teve uma dominância no setor administrativo e tudo mais, a business intelligence, por parte do Excel. Muito tempo ele dominou muito o mercado. Hoje em dia já está aparecendo concorrentes para ele. Como é que o senhor vê o uso dele nos tempos atuais? Ou já seria melhor aquela galera que só usa o Excel e procurando ferramentas novas? O senhor pode falar sobre isso? Cara, na verdade, o Excel é porque são finalidades, depende da finalidade, né? Por exemplo, não tem como você ajustar um algoritmo de machine learning no Excel, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o Excel não seja uma ferramenta útil. Então, por exemplo, eu hoje uso o Excel ainda. Só que eu uso o Excel tipo, para organizar resultados das análises que eu faço, né? Para dar uma visualizada inicial nas bases de dados, quando a base de dados não é tão grande assim. Eu costumo usar o Excel para dar uma olhada nessa, mas eu não faço nenhum tipo de análise, nada no Excel. Só questão de armazenamento de resultados mesmo, ou alguma coisa nesse sentido. Existem hoje ferramentas de visualização de dados, né? Que acaba que é meio que uma concorrente, acaba concorrendo assim com o Excel um pouco. Então, se eu pudesse destacaria duas, né? O Power BI e o Tableau. Só que o Excel, na verdade, ele é uma planilha eletrônica. Então, você pode fazer visualização de dados lá, mas ele não serve só para isso. Serve, por exemplo, se você quer fazer uma planilha para armazenar links. Então, você pode fazer isso no Excel. E não precisa você gerar nenhum tipo de visualização para isso. Então, eu quero fazer uma planilha para armazenar minhas senhas.
Então, você pode fazer isso no Excel, né? Então, apesar de terem concorrentes do Excel, em termos de visualização de dados, por exemplo, mas o Excel sempre vai ser útil para alguma coisa, entendeu? Então, para eu criar tabelas de armazenamento de resultados, eu faço no Excel. Power BI e o Tableau são ferramentas específicas para visualização de dados, né? Criação de dashboards, dentre outros, né? Eu, inclusive, lá na empresa do trabalho, eu uso o Tableau. Lá eles adotam o Tableau, né, como uma das ferramentas de visualização de dados. Então a gente utiliza o Tableau lá. Inclusive, sobre essas ferramentas de visualização de dados, posso destacar essas duas, Tableau e Power BI. Porém, o Tableau hoje no mercado de trabalho ele é mais exigido do que o Power BI, tá? Mas são ferramentas incríveis. Mas respondendo a sua pergunta, Excel tem concorrentes no que se refere à parte de visualização de dados, porém, o Excel sempre vai ser útil para alguma outra coisa. Sempre vai se precisar do Excel, né? Agora, o Excel é um software pago, né? Então, a suite Office é paga. Então, você tem alternativas gratuitas, por exemplo, você tem o LibreOffice. E se você quiser algo mais simples, você pode até usar o Google Planilhas, né? Então, tem essas opções também, tá? Com o avanço da ciência de dados, a galera quer aprender cada vez mais e mais, né? Não só o pessoal da área de estatística, computação, etc., mas você vê que tem gente de outras áreas que estão se interessando. Então, por exemplo, você fala aqui hoje, poxa, estou interessado em aprender ciência de dados. No minuto seguinte, ou na hora seguinte, as suas redes sociais vai estar lotada de curso de gente oferecendo para te ensinar a ciência de dados. Mas e aquela boa e velha literatura? Você tem algum livro que possa indicar para alguém que quer se aventurar na área de ciência de dados? Eu gosto muito de livros, tá? Então, eu nunca que vou abandonar o uso de livros. Muito do que eu aprendi em livros, tá? Então, eu particularmente gosto muito de livros, né? Se for o primeiro contato com a ciência de dados, vamos supor que você decidiu que vai iniciar ali sua jornada de estudos para objetivando se tornar um cientista de dados. O primeiro livro que eu recomendo é o Data Science para Negócios. Ele é bem bacana porque ele não é um livro tão técnico, né? E ele abrange muito alguns conceitos que são importantes que você saiba. Então ele define bem ali o que é ciência de dados, o que é mineração de dados, fala sobre os algoritmos, dá lá uns estudos de caso. Então, eu acho um livro muito bacana para você ter um primeiro contato assim com a ciência de dados. Então, no início, seria bem bacana que você desse uma lida nele. Tem um outro livro, pessoal, principalmente no que se refere à questão de você contar histórias, né, com dados. Aí eu estou falando mais da parte de visualização de dados, que é o Storytelling com Dados. Tá? Esse livro é muito bom. É muito bom mesmo. Ele ensina você, né, fazer uma boa visualização de dados. Ele ensina verdadeiramente você a contar histórias, né, com dados, tá? Então é um livro muito bacana, Storytelling com Dados. Segunda dica. Terceira dica, tem um livro da editora, se eu não estou enganado, é a Altabook, que o livro é Python para Data Science e Machine Learning Descomplicado. Tá? É um livro roxinho. Ele tem na Amazon, inclusive, para venda. Então é um livro muito bacana para você aprender a linguagem Python. Né? Então, um livro bem didático mesmo, que você pode ter ali o primeiro contato com a linguagem Python e aprender realmente. Na verdade, não é nem aprender, é você ter um bom nível de conhecimento da linguagem Python. Né? Tem um outro livro, pessoal, que é muito bom também para você aprender Machine Learning, que é o Mãos à Obra, né? Mãos à Obra, aprendizado de máquina com o Scikit-Learn e o TensorFlow. Esse livro é muito bom também, que é aquele livro que tem os bichinhos na frente, tá? É um livro muito bom para você aprender Machine Learning. Então, eu acho que essas 4 dicas vão te dar uma base fantástica aí que se refere à ciência de dados. Cada vez mais a gente vê que em pesquisas no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma que as vagas têm um nível de exigência às vezes bem grande. Qual seria os conhecimentos que o senhor diria que é importante um estatístico
correr atrás, fora a estatística, para se inserir no mercado de trabalho? Primeiro ponto é que você também tem que saber avaliar as coisas que são exigidas nessas vagas, tá? Porque tem vaga, pessoal, que pede coisa demais. A empresa pensa que você é um robô, entendeu? Então, isso acontece muito no LinkedIn. Então, primeiro ponto, saiba avaliar bem as vagas. Tem vaga que pede 250 milhões ali de conhecimentos, de ferramentas que o ser humano não é capaz de aprender tudo aquilo, entendeu? Então, como a ciência de dados ainda tem muito o que crescer aqui, principalmente no Brasil, acaba que tem algumas empresas que não sabem nem colocar os requisitos das vagas direito, entendeu? Só que eu venho percebendo que isso está mudando, né? Graças a Deus está mudando, né? As empresas já estão mais com, pelo menos grande parte já está com o pé no chão mais, né? O nível de exigência tem caído, está mais na realidade do que uma pessoa normal possa ter de conhecimento, né? Mas mesmo assim ainda tem outras empresas que colocam competências exorbitantes que eu acredito que uma pessoa normal não consegue aprender tudo aqui, né? E muita coisa, pessoal, do que a gente aprende, a gente aprende na prática, aprende no dia a dia ali, trabalhando. Então, é só uma observação importante para falar para vocês. Tá? Mas vamos lá. Vamos supor que você ali terminou o curso de estatística. Subentende-se que você já tem uma boa base do que se refere à análise de dados. Então a parte de análise de dados já não vai ser novidade para você. Então você já vai ter um conhecimento ali de alguma linguagem de programação, né? Provavelmente a linguagem R. Você já vai ter conhecimento de alguns métodos de análise, regressão, testes estatísticos e tudo mais. Então você já vai ter uma boa base ali. Tendo em vista isso, o que é que eu sugiro para você, fora os conhecimentos da estatística, o que é que eu sugiro para você aprender? Primeiro, aprender a linguagem Python, se você não souber. Aprender a trabalhar com a linguagem Python, essa é a primeira coisa. Aprender Machine Learning, certo? Algoritmos ali de aprendizado supervisionado, algoritmos de aprendizado não supervisionado. É muito importante que você aprenda Machine Learning, pratique o Machine Learning também. Machine Learning a gente utiliza ali praticamente todos os dias, né? Trabalhando como cientista de dados. E tem também uma outra linguagem que é necessário aprender, que é a linguagem SQL. A linguagem SQL é para você fazer consultas em bancos de dados, né? Porque o que acontece? Quando você vai trabalhar em uma empresa, geralmente a empresa que contrata um cientista de dados são empresas de médio e grande porte. Então essas empresas elas têm locais ou sistemas, né, gerenciadores de bancos de dados. Elas têm uma massa muito grande de dados que geralmente são armazenados no que a gente chama de data lakes, né? Traduzindo aí, é lago de dados, né? É como se fosse ali um local onde você armazena várias tabelas de dados. E como tem várias tabelas, vários bancos de dados ali, você precisa acessar essas tabelas de alguma forma. E a linguagem SQL vai servir para isso. Eu utilizo muito a linguagem SQL no meu trabalho, no meu dia a dia como cientista de dados. Então é um tipo de linguagem que é interessante aprender, certo? Então, linguagem Python, linguagem SQL e Machine Learning. Você sabendo isso, com o conhecimento que você tem do seu curso de estatística, cara, você já está muito, mas muito à frente de muita gente. Pode ter certeza disso. E o resto você vai aprendendo com a prática, com o dia a dia e quando surgir coisas novas. Muito tem se falado que o mercado vai passar por um déficit de profissionais da área de tecnologia. E uma empresa, a DevMedia, que é uma empresa educacional do ramo de tecnologia, ela optou por um sistema bem diferente. A gente vê muita vaga para pleno e sênior. Tem muito júnior querendo vaga, só que tem pouca vaga. Eles optaram pelo sistema de eles contratar alguém que seja inexperiente, tal, às vezes que sabe muito pouco, e treinar dentro da empresa. O senhor acha, na visão do senhor, o senhor acha que isso é mais viável do que estar passando aí, sei lá, 6 meses, um ano em busca daquele profissional que tem um nível muito avançado? Cara, realmente tem isso. Eu considero isso, digamos, um problema. Essa questão de ter mais vagas para pleno e sênior, tá? Isso realmente está acontecendo, não vou negar. E isso, ao meu ver, é um problema. Mas eu tenho a esperança que isso vai mudar ainda, tá? Porque
esse mercado de ciência de dados, pessoal, aqui no Brasil ele ainda é muito novo. Então, muita coisa as empresas só vão aprender com o tempo. Com relação a um ano atrás, eu acho que já tem muita diferença, principalmente nas exigências, nas competências que são pedidas nas vagas. E eu acho que essa questão do pleno e do sênior, eu acho que também vai com o tempo mudar, pelo menos eu espero, né? Porque tem muita gente boa que dá para entrar como júnior, entendeu? Tem vaga para júnior? Tem, mas não tem tanto igual tem para pleno e sênior. Então, essa questão que você falou da Dev Media, é uma ideia fantástica, cara. E é isso que acontece na prática. Quando você entra na empresa, você não entra sabendo de tudo. Muita coisa você vai aprender quando já está dentro da empresa. Então, eu, por exemplo, quando entrei na Azul, sabia de tudo. E aprendi muita coisa lá. Lá na Azul, por exemplo, a gente utiliza a AWS, né? E as ferramentas que compõem a AWS, como o S3, como SC2, dentre outras coisas. E isso eu aprendi muito dentro da empresa, entendeu? Eu já tinha um certo conhecimento mínimo, mas aprendi muita coisa dentro da empresa. E é isso que acontece na prática, pessoal. Quando você entra na empresa, muita coisa do que você precisa aprender, você vai aprender dentro da empresa, não é fora. Tá? Então essa iniciativa da DevMedia é uma iniciativa excelente, ao meu ver. E eu acho que a tendência é que isso vá se tornando mais rotineiro aos poucos, entendeu? Acho que ainda vai demorar para que a gente tenha uma quantidade considerável de empresas que adotem esse tipo de metodologia. Mas eu acho que isso deve ser uma tendência, pelo menos deveria ser. Uma forma, inclusive, de você preencher esse gap que tem do júnior para o sênior, né? Quando você for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, para uma empresa, é você desenvolver projeto. Então, cria um perfil lá no GitHub, desenvolve projetos lá. Ah, Linara, mas eu ainda não tenho conhecimento suficiente para desenvolver um projeto. Então, desenvolve um projeto com conhecimento que você tem. Eu só sei fazer análise exploratória de dados, então desenvolve um projeto só com análise exploratória de dados. Eu só sei fazer análise de regressão. Desenvolve um projeto com análise de regressão. Então, a partir do momento que você vai montando o seu portfólio de projetos no GitHub, por exemplo, né? Pode ser em alguma outra plataforma, pode ser no site próprio, pode ser até no LinkedIn, mas a partir do momento que você tem algo para mostrar na hora das entrevistas, acaba que o gap que você tem do júnior pro pleno, ele meio que vai sendo preenchido, entendeu? E os recrutadores, eles vão te ver com outros olhos, porque imagina só, você chegar lá com um portfólio com 5 projetos bacanas para mostrar. É bem diferente de você chegar com nada, né? Então, vale a pena investir em um portfólio, tá? Para quebrar esse gap do júnior pro pleno. Você chegar numa entrevista de emprego com mais autoridade. Porque a pessoa que está te recrutando, ela precisa saber do que você é capaz, entendeu? Logicamente, não vai ser um portfólio que vai mostrar do que você é capaz, mas vai dar muito indício do que você sabe fazer. E, aproveitando, em quais áreas um cientista de dados pode atuar? O cientista de dados pode atuar em praticamente todas as áreas que existem. A área de negócio, e negócios dos mais diversos tipos, negócio na área de saúde, negócio na área de engenharia, praticamente tudo quando é tipo de negócio, o cientista de dados ele é necessário. O cientista de dados pode aplicar métodos e técnicas na área da psicologia, por exemplo. Né? Inclusive, quando eu tinha a empresa que prestava serviço de análise de dados, eu peguei muitos trabalhos da área da psicologia. Qualquer área que gere dados, seja dos mais diversos tipos, o cientista de dados pode atuar. Essa seria a melhor resposta para te dar. Entendeu? Tem uma área que só gera dados de texto. Cara, a gente pode realizar análise com dados de texto. Linguagem de processo natural, por exemplo. Respondendo a pergunta aí de um modo simples. Né? Novamente. Qualquer área que gere dados, o cientista de dados pode atuar. Ao longo da nossa caminhada acadêmica, a gente vai percebendo que certos conteúdos, se a gente tivesse estudado de uma certa forma, a gente poderia ter entendido de forma mais rápida, de forma melhor. Se o senhor hoje fosse começar de novo a estudar ciência de dados. Antes de eu responder sua pergunta, eu queria falar só uma questão. Não se martirize porque você estudou algo errado, entendeu? Isso é a primeira coisa. Porque isso faz parte do processo de aprendizagem. Então, às vezes eu comecei a estudar um determinado conteúdo de um modo errado, por exemplo. Vamos supor,
comecei a estudar Machine Learning, foquei muito ali na teoria e quase não fiz a prática. É um jeito errado? É. Mas a gente não deve se martirizar por causa disso, entendeu? Porque isso faz parte do processo. Tá? Então, primeira coisa que eu não mudaria nada do que eu fiz antes. Porque tudo que eu fiz antes e do modo que eu fiz antes foi o que me fez chegar até aqui. Tá? Então eu não mudaria nada. Se eu tivesse a oportunidade de mudar, eu não mudaria nada. Mas, se eu fosse começar a estudar ciência de dados hoje, visando me tornar um profissional nessa área, né, um profissional qualificado nessa área, eu começaria primeiro sabendo o que realmente é a ciência de dados. Ciência de dados não é Python, ciência de dados não é R, ciência de dados não é machine learning, não é estatística, não é nada disso. O real intuito, na verdade, da ciência de dados é você extrair o valor para o negócio a partir de dados. Só que para isso você utiliza os mais diversos métodos e tecnologias. Então, inclusive, eu fiz até uma postagem no LinkedIn, acho que foi essa semana, falando sobre isso. Você pode usar ferramentas, você pode aplicar métodos, mas não esqueça do mais importante, que é extrair valor a partir dos dados. Então, se eu fosse começar, eu começaria assim. Entendendo realmente o que é a ciência de dados, procurando saber quais os principais cargos que se tem dentro da ciência de dados, as funções do profissional em cada um desses cargos. Então, a partir do momento que eu entendesse isso, aí eu iria partir para um plano de estudo, iria montar um plano de estudo, e nesse plano de estudo eu iria começar com uma linguagem de programação, eu iria começar com a linguagem Python, tá? Então eu iria aprender ali a parte do básico, os primeiros passos com a linguagem Python, né? Eu iria aprender isso, trabalhar com as principais bibliotecas voltadas para a ciência de dados, biblioteca Pandas, biblioteca NumPy, Seaborn, dentre várias outras bibliotecas. Então eu iria aprender a trabalhar com a linguagem Python, iria aprender toda a parte de limpeza e organização de dados com Python, né, com as bibliotecas Pandas e NumPy. Depois eu iria para a parte de análise exploratória de dados, iria aprender como é que se faz uma boa análise exploratória. Supondo que eu terminei o curso de estatística, então eu já iria partir ali para o estudo do machine learning. Então eu iria seguir esses passos. E nesse meio termo, já no início, já que eu começasse meus estudos, eu criaria um portfólio para mim, no GitHub, por exemplo, para armazenar os meus projetos. Então, terminei o conteúdo de análise exploratória de dados, beleza, pegaria um banco de dados e desenvolveria um projeto com aquele banco de dados e colocaria no portfólio. Sempre praticando muito. Praticando muito. Terminei de estudar os algoritmos supervisionados de machine learning. Pegaria um banco de dados, montaria um projeto com esse conteúdo, tá? E publicaria no meu portfólio. Atualizaria o meu LinkedIn, geraria conteúdo ali constantemente no meu LinkedIn para chamar a atenção dos recrutadores, e aí as coisas iriam fluindo, tá? Então se eu fosse começar, eu começaria dessa forma. E aproveitando a sua experiência, tem experiência com a academia e com o mercado de trabalho. Qual você acha que tem maior demanda por estatísticos hoje em dia? Se você é estatístico e estudar o que é necessário, o que falta para você se tornar um cientista de dados, então o mercado de trabalho hoje ele tem mais oportunidade. Na academia, você tem que ter a graduação e também tem que ter uma pós-graduação. Eu, quando comecei a ser professor, no primeiro concurso que eu fiz, eu tinha só a graduação. Mas só que faz muito tempo isso. Hoje em dia, dificilmente você entra no concurso só com a graduação. Para a área acadêmica, você tem que terminar a graduação, tem que terminar a pós-graduação. E depois ele tem que prestar o concurso para você poder ser efetivado em alguma universidade. E as vagas são poucas, né? São bem poucas as vagas comparado com o mercado de trabalho. Se você for no LinkedIn hoje, você vai ter algumas vagas que estão exigindo pós-graduação, tá? Só que hoje as vagas, pelo menos aqui, as que eu vejo aqui no Brasil, a grande maioria exige como um diferencial a pós-graduação. Então, a verdade seja dita, se você for para entrevista de emprego tendo uma pós-graduação, o pessoal vai ver você com outros olhos. Na verdade, não é ver com outros olhos, expressei mal. Você, na verdade, vai começar um passo à frente dos demais. Porque hoje, eu não concordo muito com isso, mas hoje a titulação ainda faz muita diferença aqui no Brasil. Então, algumas vagas, tem vaga que exige realmente a pós-graduação aqui no Brasil, mas são poucas. Mas já vi várias que exigem pós-graduação
como um diferencial. Não é obrigado você ter pós-graduação, mas eles veem como um diferencial. Se você tem uma pós-graduação, teoricamente fica mais fácil você ser no mercado de trabalho. Sobre se isso vai virar uma tendência, cara, eu espero que não. Por quê? Eu tenho uma pós-graduação. Só que tem muita gente que não tem pós-graduação e que é muito boa. Tem muita gente boa que não tem pós-graduação. Inclusive, tem muita gente boa que nem terminou a graduação ainda, para você ter uma ideia. Se vai virar uma tendência, eu realmente não sei. Mas o meu desejo é que não vire uma tendência isso. Que a partir do momento que você exige uma pós-graduação nas vagas, você acaba que deixa muita pessoa boa de fora, entendeu? E isso, quem está falando é uma pessoa que tem pós-graduação. Mas eu consigo enxergar isso. Tem muita gente boa que não tem pós-graduação. É um desejo que eu tenho, que isso não vire tendência. Eu espero também que não. Cara, não, tem muita gente boa que não tem pós-graduação. Uma titulação não é para definir você, entendeu? É o pensamento que eu tenho. Eu conheço várias pessoas que são muito boas e que não têm pós-graduação. Inclusive alunos meus da UEPB que eu tive. Eu já trabalhei com muito aluno bom que estava na graduação ainda, mas que já era um aluno muito bom, entendeu? Já sabia muita coisa. Tá? Tem aluno que já trabalhava com a linguagem R Python, por exemplo. Tinha aluno que já tinha portfólio no GitHub. Então tem um aluno que é muito bom. Samuel é muito bom. Ele já foi meu aluno e ele manja muito de programação. Tá? Então ele é um exemplo de uma pessoa que não tem pós-graduação, mas é muito bom. É bem qualificado, entendeu? E que tem muito para crescer ainda na profissão. Na empresa do senhor chegou a levar alguns alunos para estagiar lá. O senhor vê esse protagonismo com bons olhos? Vê que isso poderia vir a se tornar uma tendência, essa aproximação entre professores e alunos a nível de trabalharem juntos, de indicação? Quando eu tinha minha empresa, eu acho que todas as pessoas que passaram por lá, praticamente todas foram meus alunos, entendeu? Por que eu dei a oportunidade dessas pessoas? Não é porque elas foram meus alunos, é porque elas mostraram muita capacidade quando eram meus alunos. E daí elas pediram a oportunidade, né? E eu dei. Eu gosto muito da oportunidade das pessoas, entendeu? Quando eu vejo que a pessoa tem muito que aprender, está disposta a aprender, eu gosto muito de dar oportunidade às pessoas. Infelizmente, hoje eu não estou mais com a empresa, né? Porque aí foi uma decisão minha mesmo de ter um pouco mais de qualidade de vida. Porque se eu fosse ficar na Azul, se fosse ficar com a empresa, aí eu não ia ter vida, não. Já tenho 30 anos, tenho um filho, tenho família. Então eu optei por ficar, embora que financeiramente fosse pior para mim, né? Porque se eu tivesse a empresa, financeiramente para mim seria, se eu tivesse a empresa juntamente com o trabalho que eu tenho na Azux, mas aí foi uma decisão minha de ter um pouco mais de qualidade de vida, e eu acho que isso é importante também, entendeu? Então se deve trabalhar, beleza, mas qualidade de vida é muito importante. Mas o pessoal que passou por mim lá, fizeram um bom trabalho, entendeu? São pessoas realmente que trabalham muito bem. Então eu acho que essa interação entre professor e aluno é muito sadia, sabe? A partir do momento que eu, enquanto o professor, soube gerir a situação, né? Eles me ajudaram muito quando a gente tinha empresa. Praticamente o serviço pesado era com eles. Eu gerenciava, dava dicas, mas quem colocava a mão na massa lá eram eles. E em relação ao mercado de trabalho e academia, qual foi que você gostou mais de trabalhar? Não vou ficar em cima do muro, não. A vida da gente, assim, ela é feita de fases, entendeu? Tem uma frase que é bem bacana, que eu gosto muito, que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não necessariamente vai ser que vai te levar para o próximo nível. Então, por exemplo, fui professor durante 7 anos. Essa jornada de professor me trouxe até um nível. Mas, para mim chegar no próximo nível, não necessariamente eu tenho que continuar sendo professor. Por isso que eu aceitei o desafio de trabalhar de ir para o mercado de trabalho. E para Azul. Eu não considero que teve uma fase melhor para mim. Eu acho que o momento em que eu fui professor foi muito bom. Fiz muitas amizades lá. Professor Tiago, Tiana, que foi minha orientadora, Gustavo, Ricardo, Ana Patrícia, vários outros professores que eu fiz amizade.
tenho amizade até hoje. Foi uma fase muito boa para mim, a fase acadêmica. Mas a fase de mercado de trabalho está sendo muito bom também. Estou aprendendo muita coisa, estou podendo contribuir para o crescimento da empresa com o meu conhecimento. Eu acredito que é essa fase que eu estou agora que vai me levar para o próximo nível. Então eu acho que eu aproveitei muito a fase que eu fui professor e agora eu estou em outra fase, é só isso. Mas não teve nenhuma, não tem como se fosse uma melhor do que a outra, entendeu? Eu acho que cada fase tem suas vantagens e as suas alegrias, né? Só um trecho diferente do mesmo caminho. É, exatamente. No começo de tudo, ou até agora mesmo, teve uma pessoa que inspirou o senhor ou que inspira até hoje? Quando eu comecei o curso de estatística, eu me inspirei muito nos professores que eu tive. Professor Tiago, professora Diana, principalmente na professora Diana, porque ela me ajudou muito, sabe? Na graduação. Ela submetia projetos para a gente desenvolver. Ela foi a minha orientadora. No mestrado, a professora Michelle foi minha orientadora. Então, assim, durante a graduação, eu me inspirei nos professores, principalmente nesses professores que eu acabei de falar: Diana, Gustavo, Tiago, Ricardo também. Eu sempre me inspirei muito neles. Eu tinha um objetivo ali, entendeu? Eu quero terminar aqui, fazer meu mestrado e ser professor. Eu tinha isso na cabeça. E, por incrível que pareça, eu pensei que eu ia ser professor o resto da vida. Só que chega um ponto aí na vida da gente que, para me levar para o próximo nível, eu vou ter que pegar outro caminho aqui. Foi isso que eu fiz, tá? Sempre importante dar aquela saída da zona de conforto. Eu sempre procuro me tirar da zona de conforto, porque a zona de conforto não vai te levar para lugar nenhum, não. Mas quando você sai da zona de conforto, você aprende muito. Então, foi isso que eu fiz. Respondendo à pergunta, né? Quem me inspirou muito foi os professores que eu tive. E eu tinha a visão de ser professor igual eles, entendeu? Chegar onde eles estavam ali. E na graduação, a gente não tem muito acesso a cadeiras que tratem do mundo de negócio. Para o senhor que já empreendeu até com sua própria empresa, como foi esse processo? Eu tive que ralar bastante, tive que estudar por fora realmente. O que resolveu para mim foi estudar. Eu sempre fui uma pessoa assim que fui autodidata, sabe? E a internet hoje tem praticamente tudo que você quer aprender, você encontra na internet. Então, sentei ali a bunda na cadeira e comecei a estudar esse mundo dos negócios, de empreendedorismo, do marketing, né? E tudo mais. Foi bem difícil, ralei bastante, mas deu certo. E não deu certo de primeira, não. Demorou um tempo ainda para engrenar, tá? Tive que estudar muito marketing para poder atrair os clientes para a empresa, né? Primeiro ano, um ano e meio ali, foi de ralação mesmo. Aí depois as coisas começaram a engrenar. Foi duro. Mas eu tinha um objetivo, então só seguir. Às vezes dá vontade de desistir, tá? É normal dar vontade de desistir, mas não pode desistir. E é isso. Até pegando o gancho, Gabriel falou sobre coisas que a gente não vê muito durante a graduação. O senhor anteriormente falou que a empresa utiliza os serviços da Amazon Web Service, que tipo, é uma coisa que é nova, é bem recente, e a gente não tem tanto acesso por causa do preço, por ser em dólar e tudo mais. O senhor teve muita dificuldade para aprender a trabalhar com serviço em nuvem? Como foi esse aprendizado para o senhor? Vou confessar para você, eu não tive muita dificuldade, não. Sabe por quê? Porque na empresa que eu trabalho, o pessoal é muito disposto a ajudar. Quando eu cheguei lá, sofri um pouco, mas o pessoal me ajudou muito, cara. Eu não sei tudo de AWS, não, entendeu? Eu só sei aquilo que eu preciso, tá? E nem você precisa saber tudo de AWS. A AWS tem um monte de coisa lá, um monte de serviço. Mas você só precisa aprender o que interessa para você, né? E foi isso que eu fiz. O pessoal lá me ajudou muito, tá? Eu diria que foi mais tranquilo para mim em virtude disso. O pessoal me ajudou bastante. É como eu gosto de falar. Você tem que estar disposto a ajudar e também a pedir ajuda. Porque nesse mundo da tecnologia é muita coisa. Contar com a ajuda e também você tem que estar disposto a ajudar. Você não tem esse negócio de guardar conhecimento para si, não. Então eu ajudei muito, mas também fui muito ajudado. Então, respondendo a sua pergunta aí, foi difícil, foi trabalhoso, porém não foi tanto assim não, devido à ajuda que eu tive, entendeu? Do pessoal da empresa. É sempre bom poder contar com esse trabalho em grupo. Não são todas as empresas, né, que infelizmente que a gente vai cair num time tão disposto a ajudar, mas
Sorte quando caímos. Por isso que é interessante você também desenvolver a habilidade de ser autodidata, né? É interessante você ter esse hábito de aprender as coisas sozinho, porque não é sempre que você vai encontrar pessoas dispostas a ajudar. A verdade é essa, mas eu tive sorte. A gente abriu no nosso Instagram, o @statcast21, a gente sempre abre uma caixa de perguntas para os ouvintes mandar as suas dúvidas para ter mais aquela interação. Então, vamos às perguntas. O GC.mkt mandou a seguinte pergunta: como os estatísticos interpretam a bolsa de valores em questão de gráficos e etc. E quais ferramentas os estatísticos utilizam para analisar a mesma? Não sei se ele está falando realmente dos estatísticos, né? Porque quando você vai para a bolsa de valores, existe o que a gente chama de análise fundamentalista. A análise fundamentalista é aquela análise em que você olha para os resultados de uma determinada empresa e daí decide se vai investir nessa empresa ou não. E a gente tem também a análise técnica. A análise técnica é essa análise que você avalia os gráficos e daí decide o melhor ponto para você comprar ou vender uma determinada ação. Mas isso aí, assim, o estatístico pode usufruir do seu conhecimento, aplicar o seu conhecimento na análise técnica de ações, mas não é tanto a função do estatística em si. Eu, particularmente, prefiro mais, eu sou mais da parte de você construir modelos baseados em machine learning, por exemplo, para você poder tomar a decisão de compra e venda de uma ação, e não me basear só em gráficos, entendeu? Porque pode ser que dê certo, pode ser que você só baseando em gráficos, tem muita gente que faz day trade, né? Se baseia só nos gráficos ali, nos candles e tudo. E daí decide se compra ou vende determinado ativo. Mas eu gosto mais da parte de modelar, de pegar os dados, ajustar um modelo. E esse modelo vai me dizer se eu devo comprar ou vender uma determinada ação em determinado dia, entendeu? Eu sou mais dessa linha. A Débora Cordeiro perguntou aqui: o que o senhor acha dos profissionais de ciência de dados não ter como requisito a formação específica em estatística? Acho que não precisa exigir, não tem porquê essa exigência em estatística para se trabalhar com ciência de dados. E olha que eu sou estatístico. Desde que você tenha as competências, os requisitos para uma determinada vaga, cara, eu acho que não faz sentido restringir o acesso de profissionais da ciência de dados a uma graduação em estatística, entendeu? Eu acho que não faz muito sentido isso não. Inclusive, só para você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa na equipe da minha empresa, ela é analista de dados, tá? Ele é muito bom. E ele é formado em psicologia. Ele está cursando estatística agora, mas ele entrou na empresa sem graduação em estatística. Ele entrou com a formação em psicologia. E o cara é muito bom. Então, eu não vejo problema de não ter pré-requisito de ser bacharel em estatística para concorrer a uma vaga na área de ciência de dados. Não vejo problema nisso, não. Perfeito. E Silvio XJ, professor Silvio, mandou a seguinte pergunta: e aí, o mercado está pagando bem? Depende do que ele acha que é pagar bem, né? Se você levar em conta que o salário mínimo do Brasil hoje gira em torno de uns R$ 2.000, então tá pagando bem, tá pagando muito bem. Nível pleno, salário médio hoje, de acordo com a Glassdoor, né? O salário médio hoje, o cientista de dados, ele gira em torno de R$ 7.500. O salário médio, tem gente que ganha bem mais, tem gente que ganha menos, né? Tá início de carreira. R$ 7.500 do Brasil, eu considero um bom salário, entendeu? Mas aí eu não sei o que é que o Silvio acha. Mas, respondendo a pergunta dele, tá pagando bem. Ao meu ver, tá pagando bem, tendo em vista que um salário médio é R$ 7.500. A Débora também perguntou quais as teorias da academia que o senhor sente falta de uma visão mais prática para incentivar os alunos. O senhor acha que tem uma cadeira assim que é dada muito teoricamente, que uma parte prática poderia ajudar o aluno a entender melhor, ou até se animar mais? Na academia, a gente tem uma limitação, porque, por exemplo, você vê a disciplina de inferência estatística. Tem como fazer prática na inferência? Logicamente que tem. Testes estatísticos e tudo mais. Só que, para ter uma prática mais completa, teria que ter outras disciplinas. Então, por exemplo, análise de regressão. E análise de regressão você só vê depois que vê inferência, né? Então, assim, tem disciplinas que para se ter uma prática melhor,
teria que se ter o conhecimento de outras disciplinas mais avançadas, entendeu? Mas tem disciplinas que dá sim para dar uma prática maior. Por exemplo, a disciplina de inferência estatística. Eu dei por muitos semestres essa disciplina na UEPB e é uma disciplina bem teórica, principalmente no início. Eu tentava pegar ali a prática mais no final. Eu sempre procurei trazer essa vertente mais prática da inferência estatística. Então eu acho que a disciplina de inferência estatística ela poderia ter um apelo prático maior. Então, pegar ali um banco de dados e explorar, fazer testes estatísticos, eu acho que seria válido. A disciplina de probabilidade também é uma disciplina que é muito teórica, só que para você fazer uma prática utilizando probabilidade, você teria que ter o conhecimento de outras disciplinas que são mais avançadas, entendeu? Então, tem essa limitação. Mas eu acho que a disciplina de inferência estatística, eu acho que daria para se ter uma prática maior, na verdade. Perfeito. Então, com isso, nós encerramos as perguntas. Agradecer ao senhor, caso o senhor tenha alguma mensagem aí para a galerinha que está ouvindo a gente, à vontade. Primeiramente, quero agradecer o convite, pessoal. Espero ter contribuído aí de alguma forma com esse conteúdo. Tem uma coisa que eu costumo adotar na minha vida, que é ter sempre o modo aluno ativado, entendeu? Como assim ter um modo aluno ativado? Tá sempre disposto a aprender. Eu acho que quando você tá com o modo aluno ativado, você consegue aprender mais, tá? E você aprendendo mais, consequentemente, você vai conquistar mais coisas aí, seja na sua carreira profissional, ou seja em qualquer coisa na sua vida. Esse modo aluno que eu tenho, né, ativado sempre, eu costumo levar para minha vida, não só para minha área profissional, entendeu? Então, uma mensagem que eu posso deixar aí pro pessoal é: deixem o modo aluno ativado sempre, não só na área profissional, mas na vida de vocês. Vocês vão ver que os frutos virão dessa decisão que você tomar. E é isso. Então é isso. Queremos agradecer sempre aos nossos parceiros, né? A empresa de design Júnior OVNI está precisando aí de dar aquela trabalhada na sua imagem lá na UFCG, empresa Júnior. Isso aí também a revista eletrônica Sigma E ao professor Eric Barba, a nossa parceria aí, que nossos alunos aí de estatística e matemática podem agora publicar seus artigos de forma gratuita como incentivo à divulgação científica. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Fui. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do Statcast 21, com o nosso convidado Dinário Mendonça, e esperamos vocês no próximo episódio. Valeu!